Essa semana eu criei uma polêmica, sem querer querendo. Sem querer porque eu não queria causar um impacto negativo. E querendo porque eu sabia que ia causar dúvida, curiosidade. Eu sei que minhas ideias elas são um pouco diferentonas, né? E o objetivo não é ter ideias diferentes. O objetivo é ter um olhar diferente. Olhar com outros olhos, por outro ângulo. Usar outro filtro para perceber as coisas. Eu tenho um olhar diferente para a ansiedade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Que o meu primeiro atendimento de hipnoterapia como cliente foi para ansiedade. Eu fiz uma lista de um monte de coisa que eu queria mudar na minha vida. Profissional, tinha o pessoal, eu me sentia um pouco perdida, confusa, tinha um monte de coisa na minha lista, tinha vício na minha lista, tinha ansiedade. Quando eu me sentei lá, naquela poltrona, e o hipnoterapeuta perguntou, o que é que você vai resolver? Eu respondi, a ansiedade. Porque realmente era o que mais me incomodava. Eu tinha crises de ansiedade fortíssimas. Eu tinha crises e crises de ansiedade. Era muito doido, sabe? Eu tinha um sintoma, todos os sintomas normais que todo mundo tem quando tá com ansiedade, eu tinha, né? A respiração rápida, ofegante, o curta, né? O diafragma contraído, o batimento cardíaco acelerado, aquela sensação de agonia, de desconforto. Mas eu tinha uma que era terrível. E era quando vinha a crise, ela vinha junto, que era a tremedeira. Eu começava a tremer as mãos, eu começava a tremer o corpo e eu começava a tremer o queixo. A pior parte era quando começava a tremer o queixo, meu bem. Porque eu não podia disfarçar de ninguém que eu estava com o queixo tremendo, porque ele batia mesmo. Eu tenho uma experiência com ansiedade. Eu tenho uma experiência com ansiedade porque eu sofri muito com a minha ansiedade. A minha ansiedade era tão grande, que eu já me acordava ansiosa. E eu dizia isso. Eu já me acordo ansiosa. Eu tô muito ansiosa. Eu precisava resolver isso logo, porque eu já me acordava ansiosa, né? Mas, gente, eu cheguei num ponto que eu descobri que antes de acordar, eu já sentia ansiedade. As sensações, a alteração no meu corpo já acontecia antes que eu me acordasse. E aí foi quando eu vi que, cara, eu preciso resolver isso. Muito, eu não aguento mais. Eu percebi isso porque eu tava nos momentos do sono, o meu sono vinha, ficava aquele sono tipo leve, acordando, tô aqui, não tô, e eu já sentia o disparar do coração, já sentia todos os sintomas da ansiedade. Lembrar disso é lembrar de uma Paula muito desesperada, sabe? Muito desesperada, sem respostas, sem saber o que fazer e sofrendo. Era muito forte, gente. Era muito forte. Fui pro psiquiatra, tinha atendimento psicológico com uma psicóloga, tomei ansiolítico e não resolveu, né? Porque na verdade a gente não tá trabalhando o problema, desmanchando o problema. A gente tá com o ansiolítico, a gente tá mascarando, né? A gente tá aliviando aquele problema naquele momento. A psicóloga, eu fiz terapia com a psicóloga há muitos anos, foi legal, mas também uma diferença, não houve uma transformação muito grande, assim, como eu gostaria que tivesse acontecido. E eu resolvi trazer para vocês, compartilhar com vocês essa ideia que eu tenho sobre ansiedade, depois de tudo que eu passei. E depois de todo o trabalho que eu venho executando comigo e com as pessoas. E a ideia é a seguinte, o que é ansiedade? Ansiedade, nossa amígdala do cérebro, disparar uma comunicação de luta e fuga. Vem um pensamento consciente ou um pensamento inconsciente e dispara essa comunicação de luta e fuga. O meu cérebro entende que eu preciso lutar ou fugir. É exatamente isso. É estranho, né? Mas é exatamente isso que acontece. Isso é ciência, certo? E quando essa amígdala dispara essa comunicação de luta e fuga, eu começo a liberar adrenalina, cortisol, quebra a glicose e começa a ter os sintomas da ansiedade. Respiração curta, rápida, batimento cardíaco acelerado, sudorese, falta de concentração, de sono, mal-estar, angústia e tremedeira. Porque o seu corpo, ele tá pronto para agir, para lutar ou para fugir.
Ele está pronto para uma ação. Existe um pensamento que trouxe essa sensação de desafio, essa sensação de que se prepare, tem coisa para vir no futuro, um pensamento quando está relacionado ao futuro, alguma coisa que ainda não aconteceu, ou uma memória do que já aconteceu e que traz essa conexão com o desafio, com se prepare, né? Então tem uma memória e existem os gatilhos que a gente chama, que são coisas ou objetos, situações, cenas, cheiro, som, qualquer coisa que faz você lembrar disso. E aí o corpo, opa, luta e fuga, corre, foge, faz alguma coisa. Beleza. Então, acompanha meu raciocínio. A questão é, o teu corpo está se preparando para uma coisa que talvez não exista, seja imaginária, que talvez exista, que talvez precise realmente de uma ação, mas que talvez não. Ele não tem esse senso de controlar. Ele simplesmente libera essas substâncias e esse aviso de luta e fuga. A ansiedade, então, é quando a amígdala dispara a comunicação de luta e fuga, todas essas substâncias mudam a química do nosso corpo e a gente começa a ter esses sintomas. Sendo que o que é que acontece? A ansiedade, ela não existe no sentido de eu estou aqui, você me tem, eu sou uma doença, sabe? É tipo assim, sabe onde eu tô, entende onde eu tô querendo chegar? Ela é um aviso do cérebro pro teu corpo que você recebe e traz essas sensações. Saca só, aí tu tá aí sentadinho no teu sofá, assistindo, fazendo qualquer coisa, aí, pum, começa a se sentir ansioso, começa a liberar, começa a alterar toda essa química no teu corpo, porque a amígdala disparou luta e fuga e tu tá sentado no teu sofá e tu nem sabe por quê, foi um gatilho que tu assistiu no celular, que tu escutou, que tu sentiu o cheiro, enfim, tu não sabe por quê, aí vem esse comunicado. Aí tu tá fazendo o quê? Tu tá sentado no sofá e começa a sentir aquilo. Poxa, eu tô ansiosa. Aí eu tô ansiosa, não sabe o que é, não entende. Nunca ouvi uma explicação sobre isso. E começa a se sentir mal, angustiada. E começa a dar atenção para essa angústia. Igual a uma fobia, enquanto mais você dá atenção, enquanto mais você alimenta, mais forte ela fica. Igual a qualquer coisa na nossa vida. Enquanto mais você alimenta, enquanto mais você dá atenção, mais forte ela fica. É como se você tá dando moral para sua mente. Você tá dando moral para sua mente e ela tá lá, fortalecendo essa conexão neural. Ela tá lá fortalecendo essa informação, ela tá lá fortalecendo. Aí você aí sentado no seu sofá, alimentando essa sensação, né, que você tá alimentando de propósito, mas você tá se observando, você tá sentindo e você não sabe o que você faz. Começa a sentir repetidamente e você começa a sentir. E você começa a sentir várias vezes no dia e você começa a sentir várias vezes na semana e você começa a sentir todo dia e começa a virar um grande problema. Aí, para fechar com chave de ouro, aí a conclusão é a seguinte. Depois que eu entendi que o meu corpo estava disparando a informação de luta e fuga, e eu estava sentada no sofá me sentindo ansiosa, eu comecei a entender que eu precisava lutar ou fugir de alguma coisa que era real, ou que era imaginária, que estava no futuro, ou que estava no passado, que eu sabendo ou não sabendo, eu precisava fugir, eu precisava lutar. E aí foi quando eu desenvolvi a técnica do boxeador. Sabe o boxeador quando vai entrar no ringue, que ele fica pulando assim, que ele fica assim pulando? Todo mundo pensando que ele tá pulando. Eu pelo menos, eu pensava que ele tava pulando pra aquecer. E depois eu pensava, cara, o cara vai entrar ali no ringue e vai começar a lutar, a socar e tal. Estão se aquecendo com esses pulinhos, né? E aí eu pensei, eles estão controlando a ansiedade deles. Aí foi quando eu fiz a ponte. Se eu começar a imitar um boxeador quando a minha ansiedade chegar, eu vou estar dizendo para o meu cérebro que eu estou fazendo exatamente o que ele quer, lutando ou fugindo. E foi isso que eu fiz. Então eu sentia ansiedade, eu me levantava e começava a imitar um boxeador. Começava a pular para um lado, pular para o outro, nananana. E depois eu fui aprimorando um pouco essa técnica e eu comecei a fazer a posição do vencedor, né? Aí eu fazia o boxeador e vencedor e batia palma e tá. E quando a gente faz isso, a gente tá comunicando pro cérebro justamente o que ele gostaria que a gente comunicasse. A luta aconteceu e eu venci. E eu tô lutando e eu tô aqui feliz, vibrando. Aí já é o aditivo.
Aí eu tô dizendo pro meu cérebro, eu lutei e eu tô comemorando a vitória. Então, aí eu começava a comemorar. Então eu ficava naquela dos pulinhos do boxeador, comemorando a vitória. Incrivelmente, a minha ansiedade acabava. Depois, nas minhas pesquisas, estudando neurociência, eu descobri eu estava fazendo o quê? Eu estava fazendo uma produção de outro hormônio, do hormônio da satisfação, do hormônio do hormônio da vitória. Eu estava fazendo outra produção de hormônio. E aí, a minha crise de ansiedade parava. Nossa, Paula, que incrível. É incrível. Então, assim, ela existe, a ansiedade existe, sabe? Quem é a ansiedade? É o teu cérebro avisando uma coisa que tu não tá entendendo, sabe? Não estou dizendo aqui que isso é fácil, não estou dizendo aqui que... Não estou querendo diminuir a dor de ninguém, me ponho à disposição para ajudar no que eu puder. Outra coisa que eu gostaria de falar nesse vídeo para vocês, a importância de estar congruente com quem você é. Porque é claro que se você fica respondendo a amígdala, quando ela dispara a luta e fuga, você vai para a luta e vence. Se você fica só avisando isso, talvez isso não seja o suficiente para você parar de sentir ansiedade, certo? Talvez isso seja o remédio que você precisa. Como é que seria assim pra gente definitivamente resolver, ao invés da gente trazer esse exercício que eu acabei de explicar? A gente tem que estar congruente com quem a gente é, em conexão com a gente mesmo. Minha ansiedade, ela disparava quando eu estava indo para um trabalho que eu não queria mais trabalhar. Um dos meus gatilhos de ansiedade era o rádio que eu ligava dentro do carro. Quando eu ia trabalhar, eu ligava rádio para escutar notícia e a música, eu sempre ligava na mesma rádio. E depois, essa rádio, se eu tivesse no final de semana passeando e eu ligasse nessa rádio, eu ia sentir ansiedade. Ela estava conectada a uma movimentação que eu fazia que eu não queria fazer. A importância de estar congruente com você. A importância de você estar trabalhando com quem gosta, estar convivendo com quem gosta, não estar tendo relações abusivas com amigos, com companheiros, não estar tendo relações tóxicas. Você está congruente com você. Então, diante de tudo isso que eu contei para vocês aqui, é por isso que eu concluo que ela não existe, que a ansiedade não existe. Ela é uma comunicação que o cérebro está te passando, que você não entende e que você, sem querer, termina alimentando e ela vai ficar ali crescendo, 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 crescendo. Hoje, eu estou livre das crises de ansiedade. Quando eu vejo que o sintoma aumenta um pouco, eu faço o exercício do boxeador e do vencedor. Isso acontece quando eu vou fazer alguma coisa nova, algum evento novo. Aí eu fico com um pouco dessas sensações. E se ela aumenta um pouco, eu faço o exercício do boxeador e do vencedor. Crise de ansiedade eu nunca mais tive. Também não posso deixar de falar da hipnose, que foi uma ferramenta que me ajudou muito. Porque existiam gatilhos ocultos que traziam ansiedade e eu não sabia o que era. E eu trazia, através da hipnose, a ressignificação daquilo. Eu comunicava para minha mente subconsciente que aquilo ali não era um gatilho. Foi muito importante ter a hipnose como aliada nesse processo. Muita gente também traz a respiração, o exercício de respiração, a respiração consciente como um auxílio para tratamento de ansiedade. Comigo, particularmente, não funcionava. Para mim, funcionava o exercício do boxeador. Não funcionava a respiração consciente. A respiração consciente, eu uso ela hoje na minha vida, durante meu dia. Eu faço várias vezes a respiração consciente hoje, ela é transformadora na minha vida. Mas enquanto eu estava nas minhas crises, não conseguia fazer. Se você puder também se conectar com essa respiração consciente, pode ser que para você também ajude. A respiração consciente, ela tem o objetivo de trazer você para o aqui e agora. E a preocupação, que é uma pré-ocupação, é você se ocupar com alguma coisa que ainda não aconteceu, né? Quando eu estou falando de uma preocupação com algo que está no futuro, ela faz você sair do aqui e agora, né? Então é uma maneira de você respirar e se conectar com aqui e agora, né? O exercício do boxeador também faz isso. Ele traz você para o aqui e agora. Ele traz você não vai imitar um boxeador e ficar pulando e fazendo esse exercício e depois ficar vibrando como um vencedor,
E pensando em outra coisa, você vai estar conectado com essa movimentação que você vai estar fazendo. Então você também vai estar no aqui e agora. Quando a gente está preocupado com alguma coisa, a gente está ocupado em um outro espaço, em um outro tempo, em uma outra dimensão. E aí a gente podendo vir pro aqui e agora, se você se ocupar agora, você não vai ter como ficar ansioso. É igual como eu tô falando com você agora nesse vídeo. Eu tô tão concentrada com o que eu tô falando pra você, eu tô tão dedicada a esse momento que não tem como eu sentir ansiedade, porque eu estou aqui e agora. Então, estar presente é muito importante. Se você consegue fazer isso através da respiração, ótimo. Se você não consegue fazer isso através da respiração, faça o exercício do boxeador e do vencedor. E se você sente ansiedade e ela lhe incomoda, peça ajuda. Procure um terapeuta. O terapeuta que você se identificar. Um psicólogo, um terapeuta de hipnose, um terapeuta de Theta Healing, um terapeuta de constelação familiar, um terapeuta de reiki, de barra de axis, um terapeuta de arte e terapia, qualquer terapia que você se identifique e que você sabe que vai ajudar você. Se você tem crises de ansiedade, se ela lhe incomoda muito, se ela está atrapalhando a sua vida, se ela está lhe paralisando, procure um médico psiquiatra. Converse com ele e conte como você está. Espero que essa informação que eu estou passando, espero que esse meu olhar diferente para a ansiedade possa ajudar você. Obrigada e um beijo.